E aí, como é que você tá? Faço uma excepcional noite. Está sendo um dia bastante atarefado e tem muitas coisas que precisam ser vencidas aí antes das 23h59. Então o transbordo vai ser rápido, vai ser simples, mas muito poderoso. Você vai ver. Esse mês nós estamos falando e aprofundando as questões cognitivas, o desenvolvimento da nossa inteligência mesmo, né? E tem uma coisa que é muito legal de você conhecer e que você pode aprofundar num livro do Daniel Kahneman, que é um professor emérito de psicologia de Harvard. E ele é ganhador de um prêmio Nobel em economia pelo estudo que ele fez em tomada de decisões. Então, por isso só, o cara já tem repertório bastante para a gente prestar atenção no que ele diz, né? Vamos tentar colocar de uma maneira bem simples uma coisa que é bastante complexa. Ele explica, através de pesquisas e testes, né, que o nosso cérebro ele tem dois sistemas, como ele gosta de chamar. Você tem o sistema 1, que é um sistema rápido, inclusive o nome do livro é Rápido e Devagar, né? Sistema 2, que é mais lento. O sistema rápido, ele é meio que no automático e ele vai tratar de coisas mais simples e ele vai gastar menos energia. O sistema 2, ele é um sistema que até o próprio autor vai chamar de sistema oneroso. Ele consome mais energia, ele dá mais trabalho. Por exemplo, aquelas coisas que você responde meio no automático. Completa a frase aí, pão com... Você deve ter pensado em alguma coisa. As respostas vão variar, mas foi bem automático, né? 2 mais 2. Então, isso que você está respondendo para mim agora é no sistema 1. É rápido, é simples, é automático. Existe o sistema número 2. Quando eu falo para você, assista o meu vídeo e conte quantas vezes eu digo as palavras eu ou você. Aí dá uma trabalheira, né? Preste atenção em uma voz de uma pessoa específica em uma sala lotada, com várias pessoas falando. Conte quantas pessoas você vai ver de cabelo branco, de sapato preto, né? São coisas que você precisa se concentrar mais, né? E é interessante o seguinte, você vai ver que tem muita coisa que entra nesse automático nas nossas tomadas de decisões e no nosso julgamento das coisas, que elas são muito influenciadas pelo sistema 2. De que maneira? Tem coisas que nós acreditamos serem verdadeiras ou que nós julgamos de uma maneira apressada porque o sistema 2 traz para a memória de uma forma mais rápida. Então, quando a gente fala, por exemplo, nomes mais comuns, né? Ou se eu perguntar para você um pouquinho diferente, falar assim, quantas pessoas você acha, né? Ou qual que é a estatística que você acha do número de pessoas que tem o nome Mateus, ou Lucas, ou João, né? Algum evangelista aí no Brasil. Se você acabou de conversar com uma pessoa que tem esse nome, ou se no seu convívio você tem alguém com esse nome, você tem uma probabilidade de chutar um número muito mais alto do que a realidade é. Porque aquilo que estiver mais acessível a você, que estiver mais próximo da sua memória, vai fazer com que você acredite ser verdadeiro. Isso é um dos fatores que acontece aí nesse sistema. Certamente que ao longo dos próximos dias a gente vai aprofundar essas noções, porque tem muita coisa legal para você entender, né? Inclusive algumas heurísticas, né? Algumas coisas que são realmente isso. Você acredita serem verdadeiras ou você traz a sua memória rápido e você toma decisões baseado em algo que você acredita que é a sua intuição, mas na verdade tudo isso está sugestionado pelas coisas que você vê com mais frequência, pelas informações que são mais repetidas. Então isso vai fazer com que o contexto que você vive, os lugares, as pessoas, os assuntos, os conteúdos que você consome, eles venham de uma forma muito mais automática e aí você vai começar a tomar suas decisões baseado nisso. E
Você tanto pode se disciplinar para fazer com que isso te sirva, né? Essa informação te sirva, quanto você pode cair em pequenas armadilhas, né? Se você não estiver atento a isso. E uma coisa assim que eu queria destacar com você rapidamente aqui é um conceito chamado conforto cognitivo. Tá? Vou repetir: conforto cognitivo. Você pode ficar à vontade para pesquisar mais a respeito do assunto, mas conforto cognitivo é basicamente assim: quando você não está gastando muita energia em um estado mental. É quando está tudo bem. Em resumo, quando não tem nada de novo e aquilo está confortável. Então, quando você precisa fazer algo que não requer muito esforço, porque você já tem aquela habilidade, imagine que você tivesse que ficar amarrando cadarços de sapato, fazendo aquele lacinho uma hora inteira. A sua cabeça ia viajar. Aquilo cognitivamente não desafia você, porque é uma coisa que você faz no automático, né? Mas o que acontece? Se você tem uma tarefa, por exemplo, assim, eu falo para você, ó, tá aqui esse livro, eu preciso que você conte quantas vezes aparece a letra F nas primeiras 5 páginas. Opa, isso você já está entrando no outro sistema e já está entrando num estado de desconforto cognitivo. Aí, passar 5 páginas, eu falei para você assim, ó, agora por 3 páginas você vai precisar contar quantas vezes aparece uma vírgula. É desconfortável duplamente, né? Uma porque, poxa, é um esforço, uma concentração, e outra porque você vai ter que se desprender daquele treinamento que você já fez de estar caçando a letra F. Vai ser difícil no começo ignorar a letra F. Tem um vídeo que ficou muito famoso, que é de dois times de basquete, um tá inteiro de branco, outro tá inteiro de preto, e aí o experimento é você falar para a pessoa assim, ó, conte quantas vezes o time tal passa a bola. Aí você se concentra nisso, você assiste ali o vídeo deles passando a bola, entra uma pessoa fantasiada de gorila no meio da partida e mais de 50% das pessoas não percebe. Você está concentrado ali naquela atividade, você está focado. O que isso nos revela? Quando você está focado em algo ali, você pode se tornar cego para alguns outros acontecimentos, né? E quando você está cognitivamente confortável, que no começo é difícil, mas depois vai ficando confortável, porque você ignora a outra parte, você só se concentra naquele time que está usando aquelas cores, né? Então, quando você está cognitivamente confortável, você age mais nessa intuição, mais no impulso, e você tende a perceber as suas decisões como mais simples, porque elas são mais intuitivas, porque você está usando um funcionamento que economiza energia. Mas, por outro lado, quando você está cognitivamente desconfortável, você tende a se concentrar mais e a pensar em coisas não tão óbvias. Então, tem um experimento muito interessante com relação a isso, que é um problema matemático que ele é proposto para um grupo de pessoas e existe um contraste muito bom entre a fonte que ele está escrito e o papel, e ele está perfeitamente diagramado, né? E as pessoas tendem a errar bastante esse problema. Por outro lado, quando você dá o mesmo problema para pessoas com a mesma capacidade, a fonte está meio apagada, o contraste é ruim, a pessoa está com algum nível de desconforto, o acerto tende a ser muito mais alto. E isso é porque quando você está nesse estágio de desconforto, você está mais atento. Então, isso se traduz para as nossas decisões do dia a dia. E como nesse grupo a gente tem tratado muito de questões do nosso emocional, o meu propósito ele tem sido cada vez mais direcionar pessoas para que elas ativem a sua atividade, elas reconheçam o seu propósito e elas consigam, sobretudo, destravar
um bloqueio de autoimagem, né, um bloqueio de merecimento, que foram bloqueios muito terríveis para mim, que foram desbloqueados e hoje eu vejo um propósito em direcionar as pessoas. Perceba isso no desenvolvimento da sua vida também. Se em alguns casos você não está tomando decisões, fazendo escolhas, convivendo com pessoas, consumindo conteúdos que te deixem muito confortáveis. Então, às vezes você acha loucura alguns hábitos que algumas pessoas têm, né? Mas você começa a entender a razão de ser deles, né? Então eu lembro que recentemente eu estava conversando com uma pessoa que me conhece bem, mas não é do meu convívio, porque não trabalha comigo, né? E ela comentou, né, a respeito de que, tô vendo algumas coisas diferentes que você está fazendo e tal. E eu, né, mencionei que estava acordando às 4:30 da manhã e tal, e que eu estava fazendo uma mentoria com o Marçal, né? E ele falou, eu conheço o Pablo Marçal, conheço outros caras e tal, e eu sei que ele acorda esse horário também, e toda essa galera acorda esse horário também. E eu fiquei pensando o que ele quis dizer com toda essa galera, né? E essa galera são realmente pessoas de resultado extraordinário, né? Você com certeza conhece aí Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, uma galera aí dos quais muitos deles são do ciclo de convivência até do meu mentor, né? Mas eu achei curioso ele englobar, né, essa galera que acorda de madrugada. Mas realmente, assim, você se impor esses desconfortos, você tomar um banho gelado, você se mortificar com jejuns, com escolhas assim que não são tão óbvias, né, que geram desconforto, isso tudo coloca você num estágio de percepção diferente. E uma das coisas que eu tenho vivenciado esse ano é fazer uma leitura diferente das pessoas, né? Eu consigo perceber coisas muito nítidas. Eu tinha uma dificuldade de confronto, eu já comentei isso com você, que hoje em dia ela é muito diferente. Assim, eu consigo confrontar pessoas quando eu acho que é necessário, e da mesma forma, encrencas que eu entrava que eram desnecessárias, hoje eu consigo perceber o momento certo de parar. Então eu ajustei melhor quais batalhas eu devo travar, né? E isso é uma percepção que eu atribuo em grande parte a ter essa transformação, essa mudança de mentalidade. E eu queria incentivar você que buscasse sim o seu desconforto, que você não tomasse aquele rumo mais óbvio das coisas, mas que você questionasse tudo que está ao seu redor e buscasse, né, se desafiar intelectualmente, ler novos livros, aprender uma coisa nova, né, busque um novo idioma, busque um esporte diferente, né, pare de ser escravo das coisas que você gosta e comece a ter hábitos, comece a ter hobbies que desafiem você para aprendizado. Comece a assistir coisas que te desafiam, documentários, né? Comece a prestar atenção em coisas que fogem totalmente à sua realidade. Procure aprender uma coisa que você não vai ter nenhuma aplicabilidade prática, né? Procure aprender um idioma muito diferente. Sei lá, né? Você tenta aprender japonês, por exemplo, desde que isso não tenha uma aplicabilidade prática para você, né? Tenta aprender esgrima, sabe? Qualquer coisa que te desafie, que te tire do conforto e que não seja necessariamente algo que você goste. Eu falo por experiência própria, né? Eu tô ficando viciado nesse negócio de correr, mas não tinha nada que eu detestasse mais. Hoje, pela primeira vez no meu treino, eu corri mais do que eu caminhei. Então hoje eu alcancei a marca aí dos 2,7 km, desculpa, 2,3 km corrida. É isso? Isso mesmo? É isso aí. Eu tenho que fazer essa conta, que agora eu me confundi, porque a volta do parque não é bem certinho um quilômetro, né? Mas enfim, hoje foi a primeira vez que eu corri mais do que andei. Sei que você está monitorando aí esse objetivo que eu tenho de fechar 5 km até o final do ano. E, enfim, queria deixar esse recado para você e te incentivar que você busque o desconforto para que realmente sejam tiradas algumas vendas dos seus olhos, você consiga observar as coisas de uma maneira mais interessante no mínimo, tá legal? Tamo junto até depois do fim.